O que eu senti no meu espírito, enquanto esperamos outras pessoas se juntarem a nós, eu não, como eu disse, não sei quanta gente estaria acordada agora, mas esta é a urgência que eu senti. Ontem eu estava em uma oração e intercessão tão profunda sobre esta guerra que estamos prestes a ver. Isso é muito mais sério do que as pessoas percebem, sabe? Então, enquanto oramos agora, oramos pela segurança das nossas tropas. Oramos pela segurança em qualquer tipo de invasão terrestre. Eu realmente acredito que estamos prestes a ver uma grande escalada das coisas. Lembrem-se, eu lhes disse quando as tarifas e todas as coisas com a Suprema Corte caíram. E eu disse, quando aquilo aconteceu, eu disse, é hora do plano B. Vocês se lembram disso? Eu lhes disse especificamente o que eu vi. Quando a Suprema Corte falhou, eu disse qual é o plano B. E o plano B era este. E exatamente o que eu lhes disse no Espírito, e o que venho orando em particular nos últimos dias, e orando sobre esses terroristas, e o Senhor disse: você deve orar sobre a decisão da Suprema Corte, pois este será outro dominó. Isto é o que vem a seguir: guerra, guerra. E eu vi tudo isso se desenrolando como estamos vendo agora. E eu vi Israel atacar primeiro, e eu tenho os vídeos para lhes contar o que eu vi. O presidente Trump queria resolver com diplomacia. E Israel e o Benjamin queriam apertar o botão. Eu vi apertar o botão. E então eu vi o antissemitismo atingir o nível mais alto de todos os tempos para Israel nos dias vindouros, se alguém se lembra. E eu disse: isso será pela mão de Deus, e haverá tanta gente saindo de Nova York e de outros lugares nos próximos dias para voltar à terra natal. Israel, Jerusalém. E eu vi pessoas saindo de todos os lugares e eles precisavam de finanças, e havia ministérios que precisavam de finanças para trazer o povo para casa. E eu vi isso chegando. Pois um grande antissemitismo, protestos e tumultos virão nos dias à frente. E então o Senhor me mostrou indo claramente até o 250º aniversário, orando pela nossa nação. Qual foi uma das principais coisas que eu disse? Para orar sobre a Páscoa. Depois de um Ramadã, orando pelo Ramadã, porque depois do Ramadã e das coisas que eu vi levando a isso, por ataques contra o solo da nossa própria pátria. E eu até mencionei isso há nem mesmo o quê? 3 horas, 4 horas atrás na live sobre o que eu vi. E então eu estava tentando ser muito, eu tive que ser devido à sensibilidade das coisas que eu tenho visto. Porque eu não quero colocar nossas tropas em perigo. Eu não divulguei essas coisas por causa da sensibilidade do assunto e por acreditar no quão preciso isso realmente é em relação a certas coisas. E então vemos isso agora. Eu creio que, em nome de Jesus, oramos por nossas bases militares, oramos por nossos navios de guerra, oramos contra qualquer tipo de retaliação. Sabe o que seria incrível? O que seria coisa de Deus é se todos depusessem as armas por quererem se libertar do Ayatollah Khomeini. Não seria fantástico se eles apenas dissessem: quer saber? Nós não vamos revidar. Nós não queremos retaliar. Nós queremos um novo governo. Nós queremos um novo líder. E então depomos nossas armas. Não estamos combatendo os americanos. Estamos empolgados só de nos livrarmos desse ditador. Não seria coisa de Deus? Já vi coisas maiores, coisas menores. Estou dizendo que isso pode acontecer. Isso é algo grandioso. Mas eu simplesmente acredito que poderia acontecer. Quer saber? Presidente Trump, eles querem nos libertar. Vamos apenas, não vamos revidar. Vamos deixar, vamos conseguir. Porque seja lá o que ele disse, eu quero tocar isso. O que ele acabou de dizer. Ele acabou de dar uma coletiva de imprensa. Alguém assistiu a isso? O que ele acabou de dizer na Flórida, na casa dele na Flórida, Mar-a-Lago, toque o que ele disse. Ele basicamente acabou de declarar guerra. Há pouco tempo, as forças militares dos Estados Unidos
iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam em perigo direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo. Por 47 anos, o regime iraniano entoou morte à América e travou uma campanha interminável de derramamento de sangue e assassinato em massa, visando os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Entre os primeiros atos do regime esteve o apoio a uma tomada violenta da embaixada dos Estados Unidos em Teherã, mantendo dezenas de reféns americanos por 444 dias. Em 1983, aliados do Irã realizaram o bombardeio ao quartel dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares americanos. Em 2000, eles sabiam e provavelmente estavam envolvidos no ataque ao USS Cole. Muitos morreram. Forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. Os aliados do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra as forças americanas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra embarcações navais e comerciais dos Estados Unidos em rotas marítimas internacionais. Tem sido um terror em massa e não vamos mais tolerar isso. Do Líbano ao Iêmen e da Síria ao Iraque, o regime armou, treinou e financiou milícias terroristas que encharcaram a terra com sangue e vísceras. E foi o aliado do Irã, o Hamas, que lançou os ataques monstruosos de 7 de outubro contra Israel, massacrando mais de 1.000 pessoas inocentes, incluindo 46 americanos e fazendo 12 de nossos cidadãos reféns. Foi brutal. Algo como o mundo nunca viu antes. O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto protestavam. Sempre foi a política dos Estados Unidos, em particular do meu governo, que este regime terrorista nunca possa ter uma arma nuclear. Vou dizer de novo, eles nunca poderão ter uma arma nuclear. É por isso que, na Operação Martelo da Meia-Noite, em junho passado, obliteramos o programa nuclear do regime em Fordow, Natanz e Isfahan. Após esse ataque, nós os avisamos para nunca retomarem sua busca maliciosa por armas nucleares e tentamos repetidamente fazer um acordo. Nós tentamos. Eles queriam fazer, eles não queriam fazer. De novo, eles queriam fazer, eles não queriam fazer. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles só queriam praticar o mal. Mas o Irã recusou, assim como tem feito por décadas e décadas. Eles rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares e não aguentamos mais. Em vez disso, tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam atingir o território americano. Imaginem como esse regime ficaria encorajado se algum dia tivesse e estivesse de fato armado com armas nucleares como meio de transmitir sua mensagem. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos iniciaram uma operação massiva e contínua para evitar que esta ditadura radical e perversa ameace a América e nossos interesses fundamentais de segurança nacional. Vamos destruir seus mísseis e arrasar sua indústria de mísseis até o chão. Será totalmente, mais uma vez, obliterada. Vamos aniquilar a marinha deles. Vamos garantir que os aliados terroristas da região
não possam mais desestabilizar a região ou o mundo e atacar nossas forças. E não usem mais seus EIDs ou bombas de beira de estrada, como às vezes são chamadas, para ferir tão gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos. E garantiremos que o Irã não obtenha uma arma nuclear. É uma mensagem muito simples. Eles nunca terão uma arma nuclear. Este regime logo aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossos militares em meu primeiro governo, e não há militares na Terra que cheguem perto de seu poder, força ou sofisticação. Meu governo deu todos os passos possíveis para minimizar o risco para o pessoal dos Estados Unidos na região. Mesmo assim, e não faço esta declaração levianamente, o regime iraniano busca matar. Vidas de heróis americanos corajosos podem ser perdidas e podemos ter baixas. Isso acontece com frequência na guerra, mas estamos fazendo isso não por agora. Estamos fazendo isso pelo futuro. É uma missão nobre. Oramos por cada membro do serviço enquanto eles arriscam desinteressadamente suas vidas para garantir que os americanos e nossos filhos nunca sejam ameaçados por um Irã com armas nucleares. Pedimos a Deus que proteja todos os nossos heróis em perigo e confiamos que, com sua ajuda, os homens e mulheres das Forças Armadas prevalecerão. Temos os melhores do mundo e eles prevalecerão. Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às Forças Armadas e a toda a polícia, digo esta noite que devem depor suas armas e ter imunidade total, ou, alternativamente, enfrentar a morte certa. Então, deponham suas armas. Vocês serão tratados com justiça e imunidade total, ou enfrentarão a morte certa. Finalmente, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade está próxima. Fiquem protegidos, não saiam de casa. É muito perigoso lá fora. Bombas estarão caindo por toda parte. Quando terminarmos, assumam o seu governo. Será de vocês para assumir. Esta será provavelmente a sua única chance por gerações. Por muitos anos vocês pediram a ajuda da América, mas nunca a receberam. Nenhum presidente estava disposto a fazer o que estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que está lhes dando o que querem. Então vamos ver como vocês respondem. A América os apoia com força esmagadora e poder devastador. Agora é a hora de assumir o controle do seu destino e libertar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento para a ação. Não o deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas da América. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Eu amei isso. Achei que foi um clipezinho incrível esse aí. Então eu acabei de voltar hoje à noite. Digo, eu sei que é madrugada aqui na América Central, mas eu senti de orar por ele, orar pelo seu gabinete, orar pelas decisões que ele tomará nas próximas 48 horas. Sabe, não acho coincidência termos uma lua de sangue na terça-feira. Há uma lua de sangue vindo sobre nossa nação na terça-feira. E então, sabe, há tanto simbolismo profético e coisas acontecendo agora. Os sinais dos tempos da vinda do Senhor Jesus Cristo estão por toda parte. O cavalo vermelho e as coisas até o que o pastor Steve e eles estão falando, e o cavalgar do cavalo vermelho, a escalada da guerra, tudo isso está acontecendo, pessoal. Isso é sério. Isso é sério. E observar a figueira. O que acontece com Israel nos próximos dias? O que eu lhes disse, eu vi até ontem à noite com a Turquia e a Síria e Damasco nos próximos dias.
orando pela Turquia e eles retaliando. E o que pode acontecer para tornar isso um barril de pólvora da Terceira Guerra Mundial? Quando eu estava orando pelo Egito. Não foi ontem à noite, foi? Foi no dia anterior. Meus dias estão se misturando agora porque estamos fazendo esses vídeos um atrás do outro, orando pelo Egito. Orando por aquele lado, orando contra um ataque a Israel vindo daquela área. E então, há muito pelo que orar. E então eu os encorajo, mesmo no seu tempo de oração, a pegar apenas uma parte disso. Porque ele disse: orem pelo Mediterrâneo. Não disse? Há coisas que o Senhor nos deu instruções específicas para orar pelo Mediterrâneo, orando pelos nossos navios de guerra, orando por essas cargas dessas armas biológicas que eu continuo vendo, tentando pulverizar esse gás que parece mostarda em nossas tropas e nos civis de Israel através de cargas úteis. Agora, eu não sou um especialista em guerra. Eu não sei o que estou vendo. Eu vejo em parte, ouço em parte, mas estou lhes dizendo, continuo vendo vindo das montanhas algum tipo de tambores de 50 galões, que são como um gás mostarda. E eles planejam usar isso nos próximos dias. Então, eu acredito que podemos parar isso. Agora, a outra parte é orar sobre o que eu quero chamar de lixo que o presidente Biden permitiu em nossa fronteira nos últimos 4 anos antes do presidente Trump assumir, e eu estou lhes dizendo que essas pessoas estão aqui. E nós oramos pela nossa segurança interna e pelo nosso FBI e pelo nosso povo. Eu continuo a orar sobre isso e continuarei. Que cada trama, cada estratégia, cada tipo de ataque demoníaco que tente vir contra nossos shoppings, nossas igrejas, nossos eventos esportivos, grandes reuniões, trens, o evento de oração em maio, há tantas coisas diferentes que, sabe, nós fazemos como americanos, sabe, nós temos confraternizações, mas grandes reuniões, clubes. Eu odeio dizer isso, bares de música country, bares, o que for. Pessoas que não estão prestando atenção e estão embriagadas, sabe? É a avenida principal e ele trouxe isso para nós tantas vezes. Orando pela avenida principal em Las Vegas. Orando pelas Trump Towers. Nós vamos orar pelos seus principais edifícios em Nova York, em relação ao 41º andar. Orando pelos edifícios e hotéis na avenida de Chicago, onde fica a beira do rio. Eu vi os 2 edifícios. Metrôs, transporte de massa. Orando pelo nosso suprimento de água, especificamente, estações de tratamento. Se alguém voltar aos vídeos de quando eu os lancei sobre ataques contra a nossa rede, nosso suprimento de água, ele estava vulnerável. E eu vi 24 milhões. E eu até lhes falei da águia. E eu mostrei a vocês, eu lhes disse o que o Senhor me mostrou sobre um ataque em massa contra nossos canais de água. Nossas usinas de água. Especificamente a costa do Golfo. Então continuaremos firmes em oração contra cada trama, cada plano de todo ímpio. Eu vi os 3 homens terroristas saindo da área da fronteira do México, entrando na América em uma van. E eu tive instruções específicas e tenho visões bem detalhadas sobre esses homens muito maus que estão em nossa nação. E eles não são todos o Senhor. As pessoas diriam, bem, eles são terroristas. Não, eu disse, isso não é terrorismo. Isso, eu já disse inúmeras vezes, é uma invasão como um cavalo de Troia de uma nação estrangeira declarando guerra um dia D. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer isso? Eu vejo um dia D tentando chegar à nossa costa.
Uma experiência de amanhecer vermelho. Tanto que eu sinto que, sabe, é como se fosse redundante. Eu continuo repetindo isso várias e várias vezes. É contra isso que estamos orando, orando sobre essa rede de comunicações. Foram bilhões, não bilhões, milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares pagos para preparar isso, esperando pelo motivo para atacar. E eu disse isso repetidamente, alertando vocês sobre o que tenho visto há mais de 1 ano e meio. Então, eu acredito que chegamos lá? Sim? Sim, tem uma grande urgência em relação às nossas igrejas, em relação ao 250º aniversário da nossa grande nação, mas o mais importante, orar pela segurança do presidente Trump. Por quem eu disse para vocês orarem mais? Don Jr., vocês precisam me ouvir. Orem pelo Don Jr., orem pela filha dele, Kai. Orem pelas pessoas mais próximas de Trump que tentariam mantê-lo como uma distração. Devemos orar por sua família, pela segurança de seus filhos. Vocês devem, se forem crentes fiéis como eu, e eu conheço o poder da oração, que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita. Mas nada chegará perto dessa família. Eu acredito que Deus tem um propósito divino. E quando Jesus me visitou, o que foi cerca de 4 semanas atrás, 5 semanas atrás, e ele parou aqui, e ele disse: Estou responsabilizando a igreja para orar. Vocês devem orar pela segurança do presidente Trump. E eu acredito que ele terminará sua corrida. Ele vai terminá-la. E é assim tão importante em relação às eleições de meio de mandato e a perdermos o Senado. Eu disse, ele está no vale da decisão. E as decisões que ele tomar nas próximas semanas, lembram? Eu disse, ou farão ou destruirão as eleições de meio de mandato. Eu disse, ele está no vale da decisão. E o discurso que ele fizer, o discurso que ele der na terça à noite, que foi na última terça, eu disse, será o que basicamente nos impulsionará para tempos finais ainda maiores. Eu vi isso chegando, estamos aqui. Terça, hoje é sexta, entrando no sábado. E chegamos lá, exatamente como o Senhor disse. Foi certeiro. Chegamos lá. E ele disse, nas próximas 48 horas, grandes decisões serão tomadas. E eu intercedi, e orei, e até disse a todos vocês. Pode rodar o clipe. Você o tem? Bem, qual deles? Aquele que eu disse, eu continuo vendo. Vai acontecer. Não acredito que ainda não aconteceu. Eu achei. Sim, só me dê um segundo. Me dê um segundo. Então é apenas uma urgência que tenho esta noite para lhes dizer onde estamos nestes tempos finais, pessoal. Para orar por Israel, para orar por isso. Eu acredito que poderíamos ver Ezequiel 38 e 39 acontecerem agora. Eu acredito que poderíamos estar muito perto. Não seria incrível ver a profecia bíblica se desenrolar bem na nossa frente, ver Ezequiel 38 e 39 acontecer? Vocês percebem o quão perto estamos da vinda do Senhor Jesus Cristo? Se essas coisas começarem a acontecer, rode o vídeo, amigão. Qualquer coisa que aconteça, filho, é o quão perto estou te dizendo. Eu sinto que está prestes a acontecer. Algum de nossos aviões fez alguma coisa? Eu estive esperando por isso. É assim tão intenso que senti o dia todo, orar por nossas tropas, orar por nossos barcos, tipo, algo importante está prestes a acontecer no Oriente Médio. Digo, estamos no limite. Sinto que é fino como papel de arroz. Tipo, não estou surpreso por não termos ouvido nada. Nada. Nada aconteceu. É como se eu pudesse ver, querida. Eu oro por aquelas tropas terrestres. Eu oro pelas pessoas. Eu oro por eles, Pai.
Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor de nossos homens e mulheres de serviço, nossos Navy SEALs. O fluxo disso é tão intenso. Você sente isso, amor? Sente? Eu sinto. Tá puxando tanto hoje à noite. Continuem orando. É muito, muito, muito o pulso. Lembram, eu disse que tentei ensinar a vocês que há certos pulsos pelos quais oramos. E quando atingimos esses pulsos, podemos sentir, e é um pulso muito intenso. Este é um que está tão intenso agora. Sinto que estou fazendo ele pesquisar as notícias. É o que estou dizendo. Eu sinto. Está prestes a acontecer. E aconteceu. E aconteceu. Toda a glória a Jesus, senhoras e senhores. Mas isso não é o. E então eu lhes disse o que vi sobre Cuba, sobre a Cláudia, sobre Cuba. E até orei por Cuba ontem à noite, ou melhor, há algumas horas. É sobre o tráfico, sobre o que está vindo, sobre Cuba. Ele continua dizendo: não subestimem o seu inimigo. O que acontece com Cuba nos próximos dias? Uma retaliação de coisas. E que nós vamos contra isso em nome de Jesus. Mas o Senhor disse: vocês veem como o Senhor está libertando? Parece que está abrindo uma janela para o Irã ter um grande avivamento, para eles terem um grande despertar para uma colheita de almas. Acredito que da mesma forma que ele me visitou em meu sono, sobre ter traduções para a Coreia do Norte. Para, ele disse, um levante no Paquistão e Afeganistão. Eu estava declarando guerra e tudo aquilo estava lá, dizendo isso. E o Senhor nos avisou sobre o Afeganistão e o Paquistão. E eu disse, Braden, eu gravei isso publicamente? Ele disse, não, papai, foi uma conversa privada. Houve coisas que gravei privadamente que não torno públicas, porque há detalhes demais sobre o que está por vir. Que eu, por ter tantas pranchetas irmãs, não permito mais que essas coisas saiam publicamente. Que há muitas coisas que gravo privadamente das quais o Braden tem registro. E há um registro muito detalhado do que está vindo, então pensei em tornar alguns deles públicos. Estou orando sobre o momento certo por causa de quando eu deixei, quando eu disse que Jesus me visitou, como aquilo viralizou tanto. E a igreja, você fala em agitar a igreja. Bem, eu lhes digo, eu disse, orem pelo homem. Vocês entendem o quanto a igreja tem responsabilidade nesta terra de interceder pelos nossos líderes? Há tanta imaturidade na igreja. E é por isso que tenho trazido ainda mais sobre os livros, sobre o fim dos tempos. Jesus disse que muitas pessoas se ofenderão, haverá muita ofensa nestes últimos dias. Eu quero analisar Marcos 24 e apenas e realmente olhar com um pente fino, examinar tudo. O que Jesus nos disse que estava por vir. Muitos se ofenderão, haverá muitos falsos profetas, haverá isso, haverá aquilo, haverá guerras, rumores de guerras, haverá pragas, haverá pestilência, haverá visões terríveis. Mas este é o princípio das dores. E ele nos avisa. Eu disse, estamos bem ali. E então eu já falei demais de novo. Aqui estou eu de novo. 2 vídeos seguidos hoje em poucas horas. E aqui estamos nós de novo. Mas eu só queria entrar e apenas eu só quero orar agora. Então vamos apenas orar. Vamos orar por isso para livrar o povo iraniano desse carniceiro, o Ayatollah Khamenei. Ele precisa ser removido e eu oro para que em qualquer bunker que ele esteja, nós o encontremos e tiremos esse rato de lá. Em nome de Jesus, que nossos Navy SEALs, nossos homens e mulheres das forças especiais de ambos os lados, o encontrem e o eliminem o mais rápido possível. E o homem de cabelos grisalhos se levantará e será um bom líder para o povo. O príncipe é quem eu acredito que seja. Sim. O príncipe voltará, este príncipe virá e ajudará a ser um bom líder para o povo.
Não sei se ele é um tirano ou não. Eu não sei. Não sei se oramos por um cara bom ou se são todos maus. Eu não sei. O cara do canal iraniano? Sim. Para ver se ele é bom mesmo? Eu não sei. Você não quer orar por algum líder de lá. É como o Malik. Ele é ruim lá no Iraque. Malik, ele é ruim. Ele é um mau líder e era um homem mau, igual ao Saddam. E ele está tentando voltar agora. Mas queremos que aquela moeda rosa valorize. Tem muita coisa. Mas o diabo lembram, eu disse, o príncipe da Pérsia dominava o Iraque. E nos próximos dias, o regime deles, o príncipe da Pérsia, era a representação. Aquele principado demoníaco dominava o Iraque. E ele estava perdendo o controle porque o Irã estava prestes a cair. E eu disse, quando ele perder o controle, a moeda rosa vai decolar. E eu vi palmeiras e coisas decolando. E eu disse, ele tem o controle disso. E a influência do príncipe da Pérsia perderá o controle nos próximos dias. Alguém se lembra disso? Comentem aí embaixo se lembram do que o Senhor nos disse sobre o príncipe da Pérsia perdendo o controle. E eu disse, ele estava suando frio pelo que está prestes a acontecer. Então, o que acontece agora? Em que pé estamos com isso? Algo pelo que orar. Então, assim como na Venezuela, oro para que esse cara seja julgado por todos os crimes de guerra e o ódio que ele causou ao povo do Irã, matando dezenas de milhares deles nos protestos ultimamente. Disseram que ele os massacrou. Ele é um carniceiro. E por isso oramos para que ele seja julgado. Então vamos orar. Quem quer orar um pouquinho? Vamos orar pelo presidente Trump, com certeza. Ele precisa de paz. Pai, elevamos o presidente Trump diante de Ti agora, em nome de Jesus. Cremos, Pai, que os passos dos justos são guiados pelo Senhor. E eu oro pela mente dele. Oro por ele em nome de Jesus, para que não siga conselhos dos ímpios. Que as nossas tropas, os nossos militares, sejam realmente estratégicos e cuidadosos em todos os seus ataques contra sistemas de mísseis, ataques biológicos, drones e também instalações nucleares. Pai, te agradeço, Senhor, porque será preciso e tudo será, sem perder um único soldado. Não perderemos nenhuma de nossas tropas, em nome de Jesus, em nossos barcos, em nossa marinha. Clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa marinha agora, em nome de Jesus. Repreendemos qualquer revolta da Rússia ou da China. Em nome de Jesus, que isso não aconteça e escale para uma guerra ainda maior. Clamamos o sangue de Jesus e pedimos que a sensatez prevaleça. A sensatez prevalecerá. Não, isso, bateu forte. Eu vejo a Coreia do Norte. Pessoal, apenas orem comigo por um segundo aqui. Eu vejo o Kim. Mando di biki siki para pafaku pashala babada. Estes disti apako babadaba la bafele vefifi ala la babuda. Estas tosta kota rafa vale befefi ala bochonda de bifra. Ele disse, lembrem-se do sofá, sentado, e ele estava falando ao telefone. Lembrem-se do que eu lhes disse, ele estava falando ao telefone com esses lugares. Kim, o pária social. Observem o pária social. Ne mondis, baku de bosela ibo de sale mandolat. Bekando yapu yalaba yabu de salaba yepukan yapunda yutalaba yepe. Destele yatola basilaba alonomo ingala luote de salade. É o Putin. Mengoli sio pudabayete. Mongle, baba biba dusta brala baba dede. Mongle. Este sisa sada bata u bala bada ne. É o homem da barba branca. Índia, primeiro-ministro Modi. Mare morabassatura bafia de loto. Bato la bofret ifret avredia.
Haverá certas nações árabes que vão vibrar com a remoção dele, do Ayatollah. Arábia Saudita, segundo o príncipe, busca paz na região. É o que dizem eles. Paz na região, afirmam. Iêmen é que porque eles têm interesse estratégico, China e Rússia, em relação ao Irã. Interesse estratégico. É muito, tipo, é superficial estratégico, o interesse estratégico. Nonno lo boffa la baffa le destra le distra lo ocra bo ora bo rebede e redore bo reba fratale ve tele esto tu mondo ora bo tele becchi la ba albolo le bete sto. Sobre a Terceira Guerra Mundial. E badanda le mosta sto di che la ba adde de mono rebelle dele bele bota bora barre bota sto rebafa lele bota bora bafa mesto sto rebafre de mene mondo rebafa la mando rebivi di botordi. Tão perto, até com Cuba. Uma mudança de regime. Veja o Trump agir ainda mais rápido por estar preocupado com o Senado. Preocupado com a Câmara. Veja-o agir tão rápido entre março e as eleições de meio de mandato. Veja-o agir tão rápido, pois sabe que o tempo está acabando. Concerning foreign affairs. Bengenamangi. Mango bedebe ki power tova de festestund. Le festestund. Festestund. Credede bike shike de bohan. Me costayo kambado boku bede she. We pray. Oramos por Taiwan. Oramos por Taiwan. Colocamos uma cerca ao redor de Taiwan. Vejo uma cúpula dourada. Como estão tão distraídos? Será que forçamos e vamos agora? Como estão tão distraídos com o Oriente Médio? Será que forçamos e vamos agora? Eu os ouço falando. Há coisas acontecendo enquanto acordamos agora. Agora mesmo. Conversas estão acontecendo agora mesmo. Ouço o falatório, eu ouço agora mesmo. Enquanto ele está distraído com o que faz agora, os barcos deles, as coisas deles, o que? Poderíamos tomar Taiwan agora mesmo. Colocamos uma linha de sangue ao redor de Taiwan. Colocamos uma linha de sangue ao redor da Coreia do Sul. Nós te cobrimos em nome de Jesus. Dizemos que há uma cobertura sobre você em nome de Jesus. Bebo shasha matapa. Bebo shasha shamana matapa pata. Bebo shasha nanata. Etanoste kola batala la badeo para la mateo pamane kishakana. Edeningi wio manana boketa tata toka badeo patala la. Ne bosta soshikene ma papa na. Me obodo bosta tata manana. E budi babuya paya budi bakesho kona na bodia badya make manai. Yo manana bodi manane me. Hana budi banana no de bushana. Bunana mashana na mopa kunaya. Bokangangange apayuga basumada yabude beke shekede buya. A Coreia do Sul tenta levantar a voz bem alto sobre isso. A Coreia do Sul diz não em nossa região. E aliados estratégicos. O mesmo com o Japão. E vejo até a Austrália. Eu vejo a Austrália em relação a Taiwan.
Coreia do Sul, Japão e depois Taiwan e até digo a Austrália. Eles são os que estão desse lado dizendo não, sabe? É por isso que vejo o Havaí em destaque diante de mim. Um ponto central. Um ponto central. Orem pelo Havaí. Orem pelo Havaí. Isso, para tentar não escalar para uma grande guerra. E budiblayi ngoninga ngubashanga de beki apadora. E budile bo kipara tarate le bestoro bo frala bafa le befe. Ah, nanamutarabash tash tarate de be. E namanamu kitala batala rabo kuch tash mananane. I plead the blood over all this. Oh, Father, I thank you, Lord. Oh, my goodness, you all. Mr. Shoshoshoraba. Manda mandamando the bukitarabaham. Eso shoshoshonanamando mandoma. Mene monda ma favare de fe favora va favara va vande deve. Escola ba favara de bishocoda manda bada de boda ba favara de. Escola ba vanda bo franda da ba franda. La franda bande. La franda bande, rafranda brande banda borra baffa cala baffete basciola bao. Le bolo, bala becche scele bala la bolla baffa la manora barrebele. Bale mona manna vescilo bafala baffa vanide. Micalolos bossatai. Muke sanne mote la banda la boshanda la vai palalombo torra. Meshotorre battanora battanda le bescila. Moshotorre bafanda la badiate. La tiate roboshala la madical. Moto torre bashonda la boshingara de. Rondo la boshita la mondora. More bashanda la bashi. Roshandere. De mokiba, rondo robo shanda robo shi, retete batan, retete baton, rondo robo shanda robo shi, rotor mandando robo shi, rendimos, Japan, rendimos, Shanine. Toda a China. Que a igreja subterrânea se levante e ore. Que a igreja subterrânea se levante e ore. Ah, Tokus. Ah, Marimatibis. Marimastes. More bande mengo banamande de besitala. E motitala. E totora matitala. E calabas. E calabase, motor bassondo robosita remate, rore besito, mranda ramatico rabatata remanioro, mando remandiapo, retesia por rabatanda robosita reboto, ratatata ramatita reboto, rondi bosicanna mondo, rondo robosondo robosidre, retitesiratai, rendo remaniato, Ratokore manandorobosite, Ratotore mamamandorobodiatai, Rotocombribie, Brindimosandai, Bote Kesi, Monte Pandoro, Rindimosandorobosite, Brindimosandorobosite,
Rondorobosite, Brindemondi, Broto Cobra Babandonbiatai, Basingaramondia Pai, Roto Cosindero, Rondorobosita, Rondorobosi, Rendemosando, Rondorobosando Robosite, Rikisiandorobosio. Edomose. Metalabico staria pukam. Bo calabese kidabesi. Hare masita sorem. Hare mosita stombren. Hare mosita mandosondrem. Sabe o que é tão interessante enquanto eu oro sobre isso? Não tem nada a ver com o Irã. Tem tudo a ver com Taiwan. E tudo o que estou realmente vendo neste momento em relação a toda esta oração agora é sobre a questão da China e de Taiwan. Uma decisão está sendo tomada. Uma decisão está sendo tomada em relação ao Ping e aos seus militares. Há alguns que são a favor e outros que são contra. É como se estivessem tentando um golpe. Um golpe! Eu ouço um golpe. Mas o pequeno Kim esse é o problema. O pequeno Kim. Kim. É o Kim. Ele está preocupado com o que virá para ele a seguir. Ele é uma paranoia. É paranoia em relação ao Kim. Ele tem uma paranoia ao redor dele agora. E há um espírito demoníaco que vejo que o está empurrando. E ele está sendo pressionado pela influência ao seu redor em relação à família, em relação à sua posição como líder da Coreia do Norte. E ele está observando como isso está acontecendo em relação ao Ayatollah. E ele está observando e está sendo pressionado. Oramos por proteção sobre o presidente Trump. Oramos por uma proteção sobre o presidente Trump. Oh, eu te agradeço, Senhor, porque os teus anjos estão ao redor dele. Assim como o protegeste da primeira vez em 11 de julho. Pai, tu és um Deus para protegê-lo novamente. Mudando a forma como isso é. Mudando isso. Mudando isso. Que a mão do Senhor esteja sobre o presidente Trump. Pai, clamamos por proteção sobre ele. Ele fez a coisa certa, o que tu querias, Senhor. Ele fez. Tu disseste. Observe as decisões que você diz. O vale da decisão, Brandon. Ore sobre o vale da decisão. Senhor, parece que este é o caminho que disseste. As primeiras fases disso, Senhor. Para libertar o povo do Irã. Ele está fazendo, Pai. E tu disseste sobre estas decisões o que ele fará nos próximos dias. O vale das decisões será o ponto decisivo em relação a ele. O que ele faz? Como ele lida com isso? E o que ele faz? Ele apoia Israel ou não? O que acontece com esse tipo de relação entre Jonatas e Davi na liderança? O Jonatas e o Davi. E o Senhor disse: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E ele disse: veja o que eu faço, pois grande riqueza virá do Mediterrâneo. Grande riqueza, grande bênção, grande aumento. Eu continuo vendo isso agora. Eu oro ao seu filho, isso é tão forte. Isso é tão forte, eu ouço isso tão forte profeticamente. Eu me rendo à unção do profeta. Eu me rendo à unção do vidente. Eu me rendo a isso agora e eu vejo tão perto.
Eu te adoro. Eu te adoro. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós te adoramos. Eu vejo um vulcão se preparando para entrar em erupção. Eu vejo um vulcão se preparando para entrar em erupção. Literalmente. Um grande vulcão está prestes a entrar em erupção. Um tremor na crosta terrestre como um sinal sobre todas essas coisas. É quase como se você visse não apenas um sobre guerras ou rumores de guerras, mas grandes sinais na crosta terrestre. Sinais na crosta terrestre, sinais no nosso clima, sinais dos tempos. Não apenas com guerras, mas com a escalada de outras coisas, com coisas sobre as quais não temos controle, com a nossa crosta terrestre, com erupção vulcânica. Você percebe o quanto ele quer chamar a sua atenção? Lembre-se disso. Você percebe o quanto ele quer chamar a sua atenção? Mundo. Igreja. Igreja. Igreja, é hora de acordar. Você percebe o quanto ele quer o mundo? Ele disse que não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um abalo para despertar o mundo, mas para trazer a noiva para o seu lado. Para a maior colheita de almas que este mundo já viu antes. O que chama a atenção das pessoas? Elas estão dormindo. Grande parte do mundo está dormindo. Mas quando começarem a ver as guerras, a praga que creio estar vindo, estamos no limiar dela. Uma grande praga. Não apenas uma praga pequena. Estou falando de algo pior que a bubônica, como a peste negra. Pior do que a peste negra. Eu vi essa peste negra. Será tão terrível que abalará as nações. Todas essas coisas apontam para muito perto do fim do fim. Estamos bem na espessura de um papel. Nós te agradecemos, Senhor, por tua proteção sobre nossas tropas hoje. Sobre nossas tropas hoje. Sobre as nossas tropas atualmente, hoje em dia. Sobre nossas tropas hoje. Nós te agradecemos, Senhor, por cada barco, pelos porta-aviões, por tudo isso. Eu te louvo, Pai. Sem ataques de drones e sem bombardeios de nada disso, Pai. Eles apenas baixarão suas armas e irão embora. Mandere bustas tosto predivivida. Mandere vidia proto revivia frodostosto. Mendene mendi parato predovoco revivia fratovashi. He soto shoto predivitilam. Mele ba fredifia vava ba frodostosto breviginanam. Menda bostasai. Mene mostasai.
E debuti pata puta ranare meste sia torba fro. De da lebe fratare de bosta radafo do boko mananana amon in mesnistia sosose. E do manama do rebafa cura mafato de bafrede vede vikishendam. Mesto stia popona manada. Estas sonen mingla mafreningri ombre da fredare de fete associationen en mongero vavada. Yes, manamodobadobadobadai. Ravadan. Borrebete bostas tostos tisiki. I'll pray. Don't worry about them. You're good. Menemingo nimiki si aparadafa. Me paradafa. Me paradafre de fekista subradafre de vivia facuna mafafa. Esta sia mananda do badafafa. Rede becro. Rebe vivia fafara dafa kuda busta drada daba noma nekis. Mene make it ocus. Make us over underwater torpedoes, underwater boca stable da rada dava doba Sobre drones subaquáticos. Torpedo em um barco e um drone. Eu vejo isso nos barcos. Tá me ouvindo, B? Tem barcos, drones subaquáticos com torpedos. Tipo, eles são tipo aquáticos, tipo com coisas, hélices pequenas com esses drones. Marima Ma de bestos bradafre de vivi afredokan. Mestus bradafre de vivi afredokan bofredo. Zato toste, rata tosto rabafan. Mestos menemekitos. Mekos kipi de beke bradafa. Mandala befe de botta dalla bafre de vivi afafukustan non de busta sto rabafa. Esto stobe, le costa stoba. Mestos go manana amboda de mekle bafadando. Rede dosto, rede de dosto, redaculable frata frede fia fotoco manadabo de busta stange. Le castos so go de bafe. Radando de donde, randanda nuno do ustostobe. La chose obe, le obe de stobe. Lobonde bonda bava dabo de bofradabador. Brede di si no monde fai. Loto comananai. Rondonde de bestisti si abogonda fai. Lo costa casone. Lo costa sangue de me. Rando no mondo botrava fatakade. Requeste stiatai. Rocoste sticatai. Lo coste keste ki la mondotai. Rondondonde. Rondondo ya payate kese. Lo costa casta conde mando dote. Lo costa torre mafatora dandado. Randondo Regististiai. Resistisiatai. Roticomanai. Rotocotocomanai. Rinibiningo mokoravai. Rotorebanando. Rotonda manondo mosingaranai. Brodibisiatai. Rotoki de bikisuto. Rocosta stomadai. Ribilibialo. Ribilibilialo. La bonda noma besaro. Restaurato. Por todos os prédios em Nova York. Eu clamo o sangue sobre os prédios em Nova York. Eu clamo o sangue sobre o nosso sistema de metrô. Sobre Boston. Sobre Chicago. Sobre os nossos prédios. Sobre Seattle. As 10 maiores cidades. Atlanta. Ah, tu que me sei. Ah, Dononov. Ah, Bonanov.
Mesa Sikalaha. E Dalabati Talabaha. E Doninga Ingon Be Bara Bushara Dara Devushikara Motoradosh. E Redosh. Baraba. Marada. 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 Meneme. Meneme. Makuda Basota Radar. Meko Soradaro. Meko Sotorabaro. Heso Korabatata. Heso Korabatata. Metalene Mekilaba. Mekeleme Ilaba. Meko Sata Soda Balanarabo. Madora Monabora Badaro. Mataladisi di Calabocaro Bocramonga Mande Borbi. Mesoraba. Mesoraba. Mesoraba Fadava. Mesora Dava Dava. Mesora Dava Dava David Sededa Boraba Fadaba Kumananando. Makoramando. Mando Nora Mafatara Desahe. Meradova Dora 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 Dava Dava David. Over every one of our churches. Thank you, Father. That we're always in the right place at the right time. We're always in the right place at the right time. The covering, the covering, the covering, the covering. Always in the right place at the right time. Thank you, Father. Abudi si abodam. Ye botalariki so baram. No multilepi. Over Tel Aviv. Over Tel Aviv. Etalebu talabafredi. Oh, dalabati talabakushta salabatitos. Analamaningrio protor bafare bifit labofale. Zelamandi talabato rebofor bafrete fifi afratoto tostorototo. Candana maningro dobra di pretor bafrete vede vivitado. Esoto shato da bada bala ma fila bafala ma manando. Eso sho ko badala. Eto to costos tostos so rebara. El malamandan, malamanda bala befe, malamara befete, malamara baterete sili, matalosti, mikana bafrideste sesus que la bafalano, maclarno, macare mantor mafrite celebetele batura dai, rosso sho nabafatai, rototor bafredai. Rato custa star la mafato. Rato cura mafrede fedeve se le bafalan and angle bofredivere livra lodra barredatano. Rata dos today over every drone. Sobre cada drone, sobre os nossos barcos, sobre os nossos navios, cada drone, cada míssil, proteção sobre nossas coisas, sobre nosso povo, proteção. Nenhuma arma forjada contra nossos homens e mulheres de serviço de forma alguma prosperará, jamais, certamente.
Uma dissipação. Uma dissipação. Pai, te agradecemos, Senhor. Cabeças frias prevalecerão nisso. Eles vão querer, eles querem, eles desejariam tanto se libertar de seu governo tirano, que eles acordariam como povo e diriam: por que revidaríamos? Deixem que venham e vamos tirar esse cara daqui. Que os seus militares e a sua força policial apenas diria: nós entregamos as armas, deixem que entrem e tragam um novo governo. Porque eles estão apenas cansados disso. Obrigado, Senhor. Todas as visões que nos mostraste, oramos por uma dissipação disso. O Pai, paz, 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 paz. O povo, nossas tropas não perderão vidas. Nenhuma de nossas tropas perderá a vida. Eu acredito. Será sobrenatural. Sobrenatural. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Será sobrenatural. Obrigado, Pai. Sabe o que é interessante, Braden? Que eu comecei e foi muito mais sobre Taiwan esta noite até agora. Sim. Orando pela Coreia do Sul e orando pelo povo asiático. Muito forte em relação a isso. Por ping. Fazendo grandes movimentos e com o quê? Kim. E um golpe. E um golpe. Porque o Kim estava chateado. Mas o que é interessante é que eu estava orando por Irã. Irã. E quanto mais eu oro pelo Irã, é como se estivesse resolvido. Hein? É como se estivesse banhado em oração. O que já fizemos e há tantos de vocês e outros grupos de oração que oraram por Israel e por isso. Mas seja o que for, é como se sempre que eu me preparo para isso hoje à noite e oro por isso esta manhã, é mais sobre a Ásia, sabe? E também sobre as decisões importantes que a China vai tomar no próximo período, por quanto tempo, bem rápido, mas ainda assim relevante. Com isso, no que diz respeito à questão de Taiwan, enquanto os Estados Unidos continuam demonstrando preocupação com o Irã, a situação segue sendo observada de perto. E Cuba? E o que vejo com a Venezuela a frentes demais abertas ao mesmo tempo? Muita gente querendo mandar em tudo ao mesmo tempo? Que Taiwan é um alvo fácil. Orando por eles, um cerco de sangue ao redor deles, um muro de glória. Mas vi até a Austrália, a Coreia do Sul e o Japão e aliados parecidos sobre isso, dizendo: ouçam, vindo em auxílio de Taiwan, não deixando a China ser apenas a valentona, dizendo que vai tomar tudo. E então estamos apenas orando por isso. Uma confusão no acampamento da China. E que a igreja clandestina se levante com força e coragem e que um grande avivamento aconteça em toda a China. Que a Coreia do Sul siga firme e que orações sejam feitas para remover o governo tirano da Coreia do Norte, derrubando a cortina de ferro, para que um grande avivamento também aconteça na Coreia do Norte.
Outra área importante que precisa de um avivamento como o Irã. Hein? É. Outro dominó. Eu simplesmente acredito. Eu simplesmente acredito. Suando muito. Estou bem. Eu apenas louvo ao Senhor por isso esta noite. É. Outro rio. E depois um vulcão. Obrigado, Pai. No Havaí. Sim, orando pelo Havaí. Honolulu, as nossas bases aéreas, nossas bases militares no Havaí. Obrigado, Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor. Ao tomarmos nosso lugar hoje, ao tomarmos nosso lugar esta noite, te agradecemos, Senhor, por nossas tropas para proteger. Obrigado, Senhor. Sem pressa, Pai. Se apenas continuarmos sentados aos teus pés, estamos apenas descansando e esperamos em ti. Que tu exponhas e nos mostres tudo o que precisamos ver. Que tu nos mostres tudo o que precisamos ver. Em nome de Jesus. Tudo o que precisamos ver. Proteja o presidente Trump, Pai. Dê a ele paz. Dê a ele sabedoria. Sobre o que ele precisa fazer. Mas, Pai, acima de tudo, que ele consiga dormir quando for dormir, sem interrupções e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca. Um sono reparador e tranquilo. Nós cremos, Senhor. Nós cremos. Proteção. O que foi aquilo, hein? Nossa, aquilo foi realmente algo muito grande mesmo. Você viu? Impressionante. Precisão cirúrgica. Eles fecharam o espaço aéreo deles? Sim, totalmente. Sim. Se eles fizeram alguma retaliação, é o que eu estava procurando. Quem é aquele cara ali? O Irã afirma que o presidente do país, segundo informações oficiais divulgadas até o momento, está com boa saúde. Quem é esse? Você vê como as coisas funcionam. Quando você está no espírito e orando assim, é quase como se você esperasse pelos seus sinais novamente. Você tem uma pequena pausa. Não é só forçar, forçar, forçar e então você mergulha no rio de novo. Mas é como se você sentisse os sinais e eles te puxassem e então você fizesse uma pausa. E então você vai fundo e depois sente o sinal para mergulhar novamente. Mas não é só isso. Quando você entra naquele rio, há pausas. E então você espera para ver se o Senhor terminou de te usar naquele momento para interceder ou se você mergulha no rio novamente. E é isso que acontece. Há calmarias, elas fazem boop e de repente você faz boop e volta correndo para o rio com isso e então você espera. Mas não continua indo, 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 às vezes há pausas. E você aprenderá enquanto ora que há como que pequenas pausas. E você fluirá com isso. E você vai, 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 e faz boop. E então você pausa. E eu nunca entendi muito bem o porquê. Mas é muito interessante. Mas eu aprendi a fluir assim. Então, mas era sobre Taiwan. E foi isso que foi interessante esta noite. Orando pelo povo asiático. Então, mas não sinto mais nada agora. Sinto que vamos encerrar e oraremos novamente amanhã. Aqueles tomahawks. Os mísseis Tomahawk.
Billy Burke ligou. Não sabia. Ele está assistindo, sabe? Isso é realmente bem legal. Eu agradeço a todos vocês. Eu chamo meu espiritual, um dos meus mentores espirituais é o Billy Burke, ele ligou. As pessoas estão todas se perguntando o que está acontecendo com Israel e tudo isso agora. As coisas pelas quais estamos orando, as coisas sobre as quais estamos falando, e o Senhor está, que estamos tão perto da vinda do Senhor. Vocês estão animados? É quase como se você se beliscasse, porque como eu não me considero velho. Estou ficando mais velho, mas ainda sou jovem. Mas vendo isso, e sabe, com minha mãe e meu pai, todo mundo, todos nós esperamos por isso, por tanto tempo. E assistimos Charles Capps e Hilton Sutton, e todos os mestres do fim dos tempos nos ensinando e nos dizendo que esses dias viriam nos dias à frente. E ver que estamos lá. De ver o fim dos tempos se desenrolar bem na frente do seu rosto. Vocês não têm uma expectativa tão grande. E você apenas observa e diz: isso está realmente acontecendo. A Bíblia está se desenrolando bem na frente dos nossos rostos. O que isso significa, filho? Repórteres, acabei de ver isso, não sei, mas dizia que um OVNI em forma de orbe brilhante foi visto hoje sobre Karaj, no Irã, antes dos ataques dos Estados Unidos e Israel. Toque isso. Tudo bem, então. Espero que não tenha palavrões. Eu deixei no mudo. Não sabemos se estão xingando lá ou não, porque estão falando a língua deles. Então, se usarem palavrões, não saberemos. A gente só pensa o que ele está dizendo. Podem estar soltando vários palavrões e você pensando, ei, que legal! E eles estão usando uma linguagem bem pesada. Você não sabe. Mas é uma bola. É uma bola. Lembra quando eu te disse que vi as bolas voando e disse que as pessoas diriam que são alienígenas? Alienígenas não existem, são anjos caídos. Isso é demoníaco. Bem, isso parece ser tecnologia americana. Algum tipo de armas legais que nem sabemos que temos. E quando eu vi no espírito, o que foi? Algumas noites atrás, e o Senhor disse: aquieta-te. Ele não queria que eu falasse sobre isso. Eu disse: bem, há armas que vocês nem imaginam. O que temos que vão começar a usar e vai ser um choque total. Estou curioso para ver se vão usá-las desta vez. Então estou orando contra a defesa do Irã. O que vi sobre a China ontem à noite, antes do primeiro vídeo de hoje. Sim, claro, com certeza. Orando por isso por causa dessa rede. Vi o satélite com esses outros satélites pequenos saindo deste aqui. E eles acabaram se conectando uns aos outros e começaram a enviar pulsos eletromagnéticos como se fosse uma explosão de PEM. Mas, na verdade, eles só desativaram tudo, como acontece com a rede elétrica, e isso durou apenas por um tempinho. Não foi como um grande PEM que duraria para sempre. Isso fritaria todas as suas coisas. Mas isso foi apenas como um pulso de energia, que apenas desativou a rede elétrica por um tempinho. Talvez, sabe, até você carregar de novo. Desativou os computadores e te atrasou, talvez por 1 ou 2 horas. E eu vi esse tipo de arma que desativaria a rede elétrica com o pulso. E não sei de que outra forma dizer. Foi a coisa mais intensa que vi no reino espiritual neste último vídeo. Novamente, o Senhor continua me mostrando essas armas que nunca foram vistas antes. Tipo como se faz com um desfibrilador. Sabe, como quando você dá um choque no coração de alguém. Era como se estivesse enviando pulsos, como algum tipo de laser do espaço sideral. E continuo vendo esses lasers verdes e tal, e é tudo muito exagerado. O que é tudo isso, Senhor, enquanto estou orando? Bem, espero que o vídeo tenha abençoado todos vocês. Sei que entrei em uma hora bem estranha e estou chocado com quanta gente apareceu a esta hora da noite. Tivemos quase 5.000 pessoas conectadas no meio da madrugada. Então, onde quer que esteja, bem-vindo.
Se você já conhece o canal, sabe que são 4 da manhã aqui. 4 da manhã aqui no centro dos Estados Unidos. E então, é muito cedo. O sol quase nascendo logo mais. Faltam quase 2 horas para o sol começar a nascer. Então, é incrível onde estamos. Muito obrigado por se juntarem a nós tão cedo. Curta, inscreva-se, clique no sino onde quer que esteja. Onde você está agora? Para quem? Para quem estamos pregando? Tem muitos americanos online agora. Eu dizia uns 60% ou algo assim no começo, quando você iniciou, então não sei quanto. Ou o quê? Americanos. Sério? É, e depois 40%. Foi o que disse quando você começou. Sim, De onde? Achei que fossem muitos australianos. Trinidade. Trinidad, Ah, Coreia do Sul. Coreia do Sul. Estamos orando muito por vocês esta noite. Bem, Ah, Índia. Índia, isso é maravilhoso. Camboja. Obrigado a todos por orarem conosco. Tomahawk. Uhum. Foi isso que. Eu vi o Zelensky pedindo. Eu disse que se mandarem esses para lá, eles atiram no Kremlin. E eu disse, a coisa fica feia bem rápido. Eles tinham mísseis de ponta vermelha, lembram? Esse é o míssil de ponta vermelha. Essas coisas são perigosas demais. Eles vão longe terra adentro e são mísseis pequenos, muito poderosos. Parece um pouco com uma cruz, não é? Parece mesmo. É tipo, não é uma cruz, pessoal. Isso não é algo bom. É bem impressionante, não é? Uhum. Ver nossas coisas passando assim. É assustador. Temos umas armas bem legais, cara. E não é nada é legal em uma arma, mas é incrível o que nós temos. É tipo, uau. Então, bem, louvado seja o Senhor. Pai, eu apenas te agradeço, Senhor, ao encerrarmos. E, Pai, que eles sigam com o seu dia. Senhor, te agradecemos por este tempo de oração em que muito foi alcançado. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento. E descansamos e acordamos renovados e prontos para orar amanhã, Pai. Sinto urgência em orar no sábado. Oraremos de novo aqui em algumas horas. O Senhor realmente colocou isso no meu coração, claro. Isso era o principal pelo que eu estava orando e está acontecendo. Então, e agora vou orar pela Coreia do Sul e pela China para que não ataquem Taiwan e que isso seja não uma escalada para a Terceira Guerra Mundial. E por uma guerra maior, uma guerra massiva. E assim continuaremos orando para que não haja retaliações em nosso próprio solo pátrio, pelo que vi também. Então, mas não é incrível? Parece que a Austrália está sempre lá embaixo, meio na deles. Eles nunca precisam se preocupar de verdade com toda essa loucura. O que está acontecendo? Eles estão separados, eles estão lá embaixo. Vocês estão seguros. Quando se está lá embaixo, a Austrália não parece, eles não metem o nariz em nada. É como se estivessem lá embaixo, bem ao sul. Eles estão apenas relaxando. Eles dizem, ei, cara, põe outro camarão na churrasqueira, parceiro. Nós não vamos nos envolver em nada. Apenas nos deixem em paz. Eu amo os australianos. Eu amo o jeito que vocês falam. Sabe, quando assisto as coisas de vocês, eu digo, acho que o jeito que vocês falam é legal. Tenho certeza de que eles olham para nós e dizem a mesma coisa. Mas não sei, talvez eles pensem, eles não gostam do jeito que eles falam. Mas eu amo como são os sotaques de vocês. A Christy Kane tem um sotaque legal. Já está ficando quente aí embaixo. Digo fresco? Está começando a virar inverno, certo?
A Austrália vai começar a esfriar. Está começando a esquentar aqui. Estava 80 graus. Estava quente. É para termos muita chuva. Então estou animado. Então não sei o quão quente vai estar aí. Mas deve estar começando a ficar frio na Austrália, né? O inverno está chegando. O quê? Outono. Eles estão se preparando para entrar nos seus 72. É em Sydney. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. 72 graus. 9% estão assistindo da Austrália. Hã? 9. Estão assistindo da Austrália. Não é muita gente. Oi, Brandon. Queria te dizer que eu te amo muito, diretamente aqui da Índia. Eles realmente estão em todo lugar. Índia. Ah, Nova Zelândia. Nova Zelândia. Que legal. Nós não viajamos muito. Acho que nunca fizemos nada divertido. Nós apenas ficamos. Somos pessoas caseiras. Eu, quando ouço todas essas pessoas do mundo todo, penso, como deve ser lá, hã? Seria divertido viajar. Eu só não gosto de aviões, e o Senhor me disse que um dia viajarei muito, então eu aproveito o tempo em casa. Por que que o Senhor nos manteve aqui? Porque eu sei que estaremos viajando em breve. Porque Ele me disse que quer que eu viaje e ande por aí e veja todo mundo em todo lugar. E eu fiquei tipo, ó, minha carne não gosta muito disso. Entrar num avião e atravessar o mundo. Eu fico tipo, nós faremos, Jesus, nós faremos, Jesus. Emirados Árabes confirmam vítimas de destroços de mísseis iranianos. Destroços, destroços. Bem, eu sei, mas foram as pessoas certas? Esperamos e oramos pelos civis inocentes. Sim, mas na verdade foi o Irã que atacou mesmo. Ó, eles revidaram? Sim, vítimas de mísseis do Irã. Espera sim, né? Sim, mísseis do Irã, certo, sim. Ó, nossa. Eu me perguntei se eles iriam revidar. Sim, e o que é este aqui? Sim, cenas de interceptações de mísseis iranianos nos céus de Dubai. Dubai? Sim, então foi lá que eles pegaram, avisando a base Al, base dos Estados Unidos em Al Dubai, Emirados Árabes, por mísseis iranianos. Estávamos orando pelas bases hoje mais cedo. Se vocês ainda não viram aquele vídeo, oramos muito por isso. E orando pelas bases. Porque o Senhor nos mostrou ataques surpresa. Tentando realmente atacar nossas bases no Kuwait e tal. Então continuaremos a orar por isso. Mas bem, amamos vocês. Espero que tenham gostado disso. Eu sei que é um horário diferente, como eu disse, mas eu vou indo. Obrigado por se juntarem a nós tão cedo esta manhã. Coloque um sorriso no rosto e uma canção no coração. Jesus ama muito vocês e nós amamos vocês. Deus os abençoe e voltaremos aqui daqui a pouco para orar mais. Tchau, tchau.